Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, mesmo sendo imprensado, não é? 7 de setembro amanhã, temos aí o dia de 7 de setembro, mas hoje tradicionalmente é o dia em que nós trazemos a resposta à nossa enquete dominical, que também é tradicional, né? Então lembrando aí, quem nos segue, quem está começando a nos seguir agora, todos os domingos nós temos uma enquete em nosso domingo lá no nosso Stories, no nosso Instagram. E qual a intenção dessa enquete? Discutirmos temas sobre licitações e contratos, apenas isso. Trazemos algum caso concreto, alguma doutrina, alguma jurisprudência, algum entendimento, algo que vai nos fazer aprender, né? Aprender e discutir sobre licitações e contratos. Desde já, novamente, agradecendo aos colegas que vêm lá no direct trazer as discussões, né? Ou então vem lá no nosso grupo do Telegram. Lembrando que nós temos um grupo do Telegram. Para participar do nosso grupo do Telegram, basta clicar na nossa bio lá e você já entra diretamente no nosso grupo do Telegram, que a intenção é nos ajudarmos nessa área de licitações e contratos, seja você licitante ou administração pública. Gostaria, antes de falar da nossa enquete, lembrar que estamos com um curso presencial juntamente com a CAT Soluções, aqui em João Pessoa, nos dias 18 a 22 de outubro. Eu, Leonardo Mota, professor Abimael Torcati, professora Lindineide Cardoso, professor Daniel Almeida, curso presencial sobre a nova lei de licitações e contratos. São 30 horas sobre tudo sobre a nossa nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, tá bom? E lembrar que hoje, 7h30, nós iniciaremos a semana das contratações da comunidade, contratações públicas. De hoje até o dia 10, todos os dias teremos às 7h30 um especialista falando sobre licitações e contratos. Então vai lá, clica no link da gente também, entra, se inscreve, 7h30 fica atento que nós iniciaremos a nossa semana de contratações públicas hoje com um tema especial com um dos professores da comunidade, tá bom? Pois bem, vamos falar da nossa enquete. A nossa enquete, pessoal, desse domingo veio tratar de algo que muito acontece no nosso pregão. Na verdade, a modalidade é pregão, né? É aquela situação onde o licitante vence a licitação, é homologada a licitação, no entanto, ele é convocado para assinar o contrato e ele desaparece, né? Muitas vezes a administração pública, até mesmo sem justificativa, por necessidade da administração, prorroga aquele prazo, entra em contrato, liga, manda e-mail, notifica, e a empresa não aparece para firmar o contrato. E aí, o que é que tem que ser feito pela administração pública? O que é que nós devemos fazer nessa situação? Pois bem, vamos na legislação. Olha só, a Lei 10.520, lá no artigo 4º, que fala da fase externa, né? Então temos todo o passo a passo da fase externa. O inciso 16, ele trata do momento da sessão pública, quando, ao analisar a proposta, por exemplo, da primeira colocada, a primeira colocada não é aceita, né? Então, o inciso ele trata o seguinte, olha só, se a oferta, se a proposta que está sendo julgada não é aceitável, o que é que o pregoeiro tem que fazer? Né? Ou então a licitante desatendeu as exigências da habilitação, então o pregoeiro examinará as ofertas propostas subsequentes na ordem de classificação e o que é que vai acontecer? Vai tentar negociar e assim sucessivamente até apurar alguma que atenda o edital, sendo então aquela licitante declarada vencedora. Isso é o momento da sessão, que é algo que acontece normalmente, tranquilamente. No entanto, olha só, mesmo após a homologação do certame, o próprio artigo 4º traz, no inciso 23, que lá na frente, já iniciando a fase contratual, não é? Esse intervalo entre a homologação e a assinatura do contrato, se o licitante que venceu a licitação não assinar o contrato, o pregoeiro poderá agir da mesma forma. Então, da mesma forma que o inciso 16 traz que na sessão pública o pregoeiro, se a primeira colocada não for aceita, você analisa a segunda pelo preço dela e não pelo preço da primeira, então o inciso 23 traz essa regra. Olha só, se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplica-se o inciso 16. Então significa o quê, pessoal? Que na própria lei, na lei 10.520, ele traz essa regra de que no pregão, você, se não há assinatura do contrato, você volta à sessão, convoca a segunda colocada e negocia, mas se a primeira colocada não assina e a segunda colocada, o preço dela está dentro do preço máximo aceitável da licitação,
segue com o preço da segunda colocada. Olha só, se vemos aqui o decreto 10.024, que trata do pregão eletrônico, né, regulamento do pregão eletrônico na esfera federal, o artigo 48 ele traz semelhante texto. Né? Tá, após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preço. Então, na hipótese do vencedor não comprovar as condições de habilitação da edital ou recusar assinar o contrato ou a ata, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação e, mesma regra, será negociado, verificada a habilitação e será assinado o contrato ou a ata de registro de preço pelo preço dele. Certo? Então, o pregão ele tem essa permissibilidade diferente das modalidades da Lei 866. Lá nas modalidades da Lei 866, artigo 64, parágrafo 2º, quando ele trata, né, de dar não assinatura do contrato, ele traz a permissão onde a administração pública poderá convocar o licitante remanescente para assinar o contrato, no caso ele vai vencer a licitação, mas pelo preço do primeiro. Então, a Lei 8666, no convite tomada de preço de concorrência, ele é diferente do pregão. O pregão, você pode sim, não assinou o contrato, não assinou a ata de registro de preço, você retoma a sessão e analisa a segunda proposta. Tá bom? Então, vamos à nossa enquete. A nossa enquete, ela traz aí, olha só. Determinada prefeitura realizou pregão para aquisição de material médico hospitalar. Homologado o certame, uma das empresas vencedoras para a assinatura do contrato no prazo de 5 dias, não compareceu, não justificou a recusa. Então, ele se recusou. É exatamente a situação do que nós falamos na legislação. Sem justificativa para não assinatura do contrato, decaindo o direito da licitação, né, de vencer a licitação e assinar o contrato, foi determinado o retorno do pregão, sendo convocado a licitante remanescente na ordem de classificação, que após apresentar sua proposta, foi aceita pelo pregoeiro pelo seu preço e não pelo preço da primeira colocada. Está correto o pregoeiro? Está corretíssimo o pregoeiro. Obviamente, eu pregoeiro, nós pregoeiros, eu sou pregoeiro, então nós temos a obrigação de tentar negociar a proposta. Mas veja só, se lá no material de médico hospitalar, uma luva, uma máscara, e está lá a caixa de máscara, caixa de luvas a R$10, a primeira colocada. A segunda colocada a R$11. A primeira colocada venceu, não assinou o contrato, na convocação da remanescente no pregão, a segunda colocada ela não é obrigada a aceitar o preço da primeira. Certo? Por quê? Porque não houve assinatura do contrato. Tudo bem? Então, muita atenção com relação a essa regrinha no caso do pregão. No caso do pregão, você retoma, analisa a proposta da segunda colocada. Se estiver dentro do preço aceitável, você vai, então, declarar a empresa vencedora, adjudicar o objeto e assinar o preço com a segunda colocada. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação, enorme participação na nossa enquete. Não vimos aí, vamos retornar ao resultado. Vimos que realmente a maioria aceitou, né? 73% contra 27%. Então vimos que ainda alguns colegas talvez tiveram alguma dúvida, talvez de repente vem lá no nosso direct, diz lá, professor, não ficou claro a questão, vem lá discutir com a gente, certo? A intenção da enquete é exatamente essa, é a discussão dos temas, né? Dirimirmos aí a possibilidade de dúvidas, trazermos o nosso entendimento, né? Mas trazemos aí especificamente, nesse caso aí, nós trouxemos o que a legislação fala, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Atenção, 7h30. Lembrando, hoje começa a semana das contratações públicas da comunidade, contratações públicas lá, tá bom? 7h30, se inscreve lá na bio, entra na nossa bio, se inscreve no nosso Telegram. Lembrando que estamos no concurso presencial em João Pessoa, sobre a nova lei de licitações de contratos, juntamente com a Cato Soluções, onde teremos o professor Abimael Torcato, especialista em planejamento, professora Lilineide Cardoso, especialista em fiscalização e gestão contratual, e juntamente com o professor Daniel Almeida estaremos falando aí da fase externa, da parte externa da nova lei, tá bom? Aguardo vocês, boa semana, bom feriado amanhã e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço!